Amém. Podem sentar, queridos. Que bonita manhã, que belo dia, manhã de boas novas. Aliás, o púlpito é lugar para boas novas. A palavra evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova. E, lamentavelmente, há muitos que transformaram o púlpito em trincheira, mas o púlpito não é uma trincheira. O púlpito é um local de boas novas. Amém. Meus amados irmãos e amigos, o texto que o reverendo Célio Spinelli leu nos fala da saga de um homem chamado Abrão, o vértice, o início, o princípio de toda uma história fantástica que já dura alguns milhares de anos. E eu tenho meditado que cada um de nós e todo ser humano, quando passa pelo planeta Terra, ele deixa o seu rastro, ele deixa a sua história. Pode não ser uma história famosa, conhecida, mas todos nós que estamos aqui nessa manhã, certamente deixaremos os nossos rastros, as nossas pegadas sobre a face desse planeta. Há alguns homens na Bíblia que são notáveis pela história que deixaram. E alguns ainda me impressionam mais porque a Bíblia, de uma forma muito rápida, diz tudo quanto eu gostaria que fosse dito de mim no dia que o Senhor me levasse para a eternidade. Aliás, o hino dominical que acabamos de cantar é justamente o hino que eu gostaria que fosse cantado no dia em que o Senhor me chamasse à sua presença. A exaltação à fidelidade de Deus. Enoque foi um. Não há muitas informações na Bíblia sobre a vida de Enoque, não há muitos detalhes, não se discorre sobre a vida de Enoque. Entretanto, o epitáfio, o que se diz de Enoque, o que sobrou de Enoque, é mais do que suficiente. Diz a Bíblia, Enoque andou com Deus. Eu pergunto a você, precisa mais do que isso? Toda a vida de Enoque está resumida nesta frase. Se cada um de nós aqui, ao partirmos para a eternidade, tivermos o privilégio de deixar como memória, como lembrança, uma frase assim: fulano, cicrano andou com Deus, Enoque andou com Deus. Outro, a respeito de quem a Bíblia não dá muitas informações, embora dê mais do que sobre Enoque, é João Batista. A Bíblia tem informações curtas, precisas e objetivas sobre João Batista, e após a sua morte, quando ele é imolado, quando ele é decapitado para satisfazer aos caprichos de uma corte corrompida e imoral, tudo o que resta na sua história, tudo o que sobra de sua passagem sobre a terra é o seguinte, diz a Bíblia: tudo quanto ele disse era verdade, e basta. Se alguém puder dizer isso de nós, chega. Tudo quanto ele disse era verdade. João não foi homem de milagres excepcionais, de fatos extraordinários, mas o resumo de sua vida, a condensação de sua biografia, tudo quanto quis se dizer sobre João, se disse nessa frase: tudo quanto ele falou era verdade. Nós lemos um texto que fala de Abraão. Antes Abrão, um homem pagão, politeísta, no meio de uma sociedade extremamente corrompida, que era o centro do mundo naqueles dias, a cidade de Ur, na Caldeia, e ali ele desenvolveu a sua vida, tornou-se um homem extremamente rico, proprietário de terras, um pecuarista de renome, uma fama que extrapolava as fronteiras da sua cidade e da região onde vivia, e a sua vida era a vida de alguém que despreocupadamente deixava as coisas acontecerem. Até que Abraão foi achado por Deus, encontrado por Deus. Deus revelou-se a Abraão, Deus mostrou-se a Abraão, Deus tirou de Abraão o véu para que Abraão o conhecesse no meio de todo um panteão de divindades, no meio de tantas propostas de culto, o Deus Jeová, o Deus Yahvé, o único Deus, o Deus dos céus e da terra, revela-se, mostra-se, aparece, surge na história de Abraão, faz uma intercessão na sua vida de idólatra,
mostra a sua própria identidade, o ama de forma profunda e inegociável, e o chama para uma aventura que jamais teria fim e que perdurará por toda a eternidade. Deus o tira do seio da sua família, o arranca da parentela, da segurança, da estrutura que ele mesmo construíra com sua riqueza, com seus bens, leva Abrão a vagar por uma terra que ele não conhece, mas que um dia seria sua propriedade. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é o fato de que Abrão, durante a sua vida, construiu 4 altares, e estes 4 altares de Abrão têm tudo a ver com a nossa história que estamos aqui agora nesta manhã de domingo. O primeiro altar que Abrão constrói é esse que está aí no capítulo 12, o altar de Siquém. Lhe apareceu o Senhor, revelou-se Deus a ele conhece Deus, ele descobre na sua vida a realidade desse Deus único, e então ele, para trazer uma memória sobre tudo isso, ele edifica um altar, o altar de Siquém. A palavra Siquém em hebraico significa ombro, ombro que simboliza força, vigor. É no vigor da sua vida, no início da vida, ainda jovem, que ele, isso aos 75 anos, mas se vermos a sua longevidade, vamos perceber que ele estava em pleno vigor da vida, que ele é chamado, que ele surge para a história, que ele aparece para conhecer a Deus. E então, para registrar esse instante, ele ergue o altar de Siquém. E isso é sintomático, porque é o início de uma vida de ânimo, de alegria, de coragem, em que ele quer fazer as coisas com o próprio braço, na força da mão. Ele quer, no seu vigor, no vigor do chamado, da descoberta, da eleição também, realizar coisas poderosas para Deus. Ele encontra alguém que é muito parecido com ele, nós encontramos lá em João capítulo 11, as 2 irmãs Marta e Maria, uma ativista, agitada, corre de um lado para o outro, não para, não sossega, bem intencionada, com bons desejos, sincera, tanto que a partícula grega que lá está é cair ou cai, que significa ir também, junto com Maria. Ela não pode ser anunciada como alguém que fazia a obra de Deus sem a força do alto, mas ela era profundamente agitada, confiava na força, no seu vigor, na sua capacidade, na sua iniciativa, na sua inteligência, naquilo que ela poderia gerar para Deus. E quando nós andamos muito na dependência de nós mesmos, frequentemente nos esquecemos de buscar uma real dependência de Deus. Siquém é o altar do início da vida com Deus, é aquele momento de fogo, de ardor, é aquele momento de festa, de alegria, onde tudo é explosão de cores, onde nós não temos hora para fazer a obra de Deus, seja durante o dia, durante a noite, na madrugada, as distâncias milagrosamente são encurtadas. Nós estamos dispostos ao que der e vier, fazemos qualquer coisa para o que nos chamarem, nós dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim. É o altar de Siquém. É como se Abrão dissesse: eu ainda tenho força, ainda tenho vigor, ainda sou um homem que pode oferecer a energia do meu corpo, eu ainda tenho muito que dar. Siquém registra esse fato. Mas adiante ele tem outra experiência com Deus. Ele começa a ter profundidade no relacionamento com Deus. Ele começa a descobrir que Deus não é apenas um despachante de bênção, que Deus não é apenas alguém a quem ele se dirige para pedir, que a beleza da relação com o Pai não é só quando o Pai nos dá, mas é pelo simples fato de ser Pai. Muitos de nós só descobrimos a beleza de uma relação com o Pai quando perdemos o Pai. Antes o Pai se torna apenas um despachante, um provedor, alguém que está ali para nos socorrer na hora da agonia. Abrão começa a descobrir que Deus como Pai é muito mais do que isso, que o bom, que o agradável, que o gostoso é tê-lo por perto, é andar com Ele, é estar com Ele, é identificar-se com Ele. Ainda que venha a bênção, ainda que a bênção não venha, ainda que dê ou não dê, ainda que Ele conceda ou não conceda, se Ele cura, amém, se não cura, amém, se resolve, amém, se não resolve, amém. A alegria é a mesma, o bom é tê-lo como Pai.
E quando ele descobre isso, ele ergue o segundo altar, chamado Betel, a casa de Deus. Ele diz: o bom é estar na casa de Deus. Não me preocupo agora, é como se ele dissesse, se eu estou fisicamente bem, se as coisas caminham bem, se os negócios vão bem, o prazer de minha vida, a alegria de minha vida, o gozo do meu coração, não é me relacionar com Deus de quem eu só quero coisas e só faço pedir, mas o bom é estar na casa dele, louvado seja o nome do Senhor. Quando o filho pródigo caiu em si, e esta foi a queda mais abençoada da Bíblia, e é tão bom quando nós caímos em nós mesmos. Ele cai em si lá na terra distante, e a terra distante para nós, ironicamente, pode estar dentro do próprio templo, porque terra distante não é necessariamente um lugar geográfico, mas um estado de espírito, um estado de alma. Ele tem uma profunda nostalgia, acometido por uma profunda nostalgia, e saudosamente ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus jornaleiros. E ele volta e é recebido pelos braços abertos do pai. O texto grego diz que o pai lança seu pescoço, joga-se no pescoço do filho, que vem sujo, que vem imundo, que vem rasgado, que vem trazendo o cheiro de um chiqueiro de porcos, mas é sobre este filho que o pai se joga e o recebe e o introduz em casa, na família, coloca outra vez na sala e restaura o status de filho para que uma nova relação comece. Betel, casa de Deus. Como é bom nós estarmos na presença de Deus. Queridos, os altares na Bíblia, eles têm 3 significados. Primeiro, o da adoração. Ergue-se um altar para se adorar ao Deus a quem o altar é erguido. Segundo, altar é lugar de rendição, de entrega. É onde a gente depõe as armas, é onde a gente abre a guarda, é onde a gente rende-se absolutamente. E em terceiro lugar, altar na Bíblia é memorial, para que as gerações futuras nunca mais esqueçam daquele momento, daquele instante que Deus interveio ali. O terceiro altar que Abrão ergue está no capítulo 13 e surge agora já numa circunstância muito agradável. É interessante, os 2 primeiros foram altares de alegria. Um pelo Deus que lhe apareceu, o outro pela relação de pai e filho que lhe é oferecida. Mas o terceiro altar já surge num rompimento de relações. Abrão tem um sobrinho a quem ele muito ama, Ló, que na verdade é sobrinho filho. Abrão o ama como seu próprio filho, e eles andam juntos, sofrem juntos, sonham juntos, quando de repente a mente de Ló é tomada por uma ideia extremamente materialista, e ele diz: já não há espaço na terra para nós dois. Você se tornou muito rico, eu também me tornei, e o mercado é muito estrito, muito limitado, e houve a prevalência do mercado sobre o relacionamento, e o fato é que a coisa começou a ficar dura, difícil, até que Abrão olha para Ló e diz: olha, não vamos brigar por causa disso. Se o mercado é pequeno, se não dá para a gente viver a mesma vida neste mesmo espaço comercial, se nós vamos ter que romper os laços familiares por coisas, por patrimônio, por dinheiro, por finanças, eu não vou permitir que isso aconteça e lhe dou o direito da escolha. Para onde você quer ir? Ló pôs-se de pé e, com um olhar de empresário, viu a terra. Por um lado, campinas verdejantes, bonitas, viçosas, terra boa para se plantar. Olhou para o outro lado, só viu pedra, deserto, areia, ou como diz o matutinho lá do interior, só viu cheixo. E ele olhou para o tio e disse: eu já fiz a minha escolha. E Abrão diz: pois não, qual é? Ele disse: eu fico com as campinas verdejantes. Foi a escolha do pragmático. E ele vai e deixa para o seu tio apenas o deserto, a aridez da terra. Só que
A Bíblia mostra que de tenda em tenda que ele foi construindo nas campinas, ele chegou a Sodoma, onde quase experimenta a destruição total. E a Abrão sobrou a terra árida, muito mais do que a aridez da terra, ele levou consigo a presença desse Deus extraordinário. Eu sempre pensei neste texto bíblico que fala sobre Canaã como a terra que mana leite e mel. E eu me perguntava, onde é que mana leite e mel? Porque a terra é seca, deserta, horrorosa, só tem um rio, que é o Jordão. 60% das águas deste rio são águas salgadas. A irrigação, ainda hoje, com toda a tecnologia, é uma coisa dificílima. São montes, pedras. Onde é que mana leite e mel nesse negócio? Até que me veio à mente, em oração, o fato de que a terra é leite e mel, mana leite e mel, não pela terra em si, mas pela garantia da presença de Deus. Com a presença de Deus, o deserto mana leite e mel. Com a presença de Deus, desertos transformam-se em vales abençoados. O grande escritor cristão C.S. Lewis, talvez o maior intelectual cristão do século XX, escreveu um livro extraordinário intitulado Perelandra, a terra de Perelandra. Escrevendo Perelandra, ele fala de um sapo que morava em Perelandra. E este sapo tinha momentos interessantes na vida. Um dia ele acordava e dizia, olhava para a terra, para o vale, e dizia, que coisa linda, que maravilha, que coisa gostosa é Perelandra. Aí no outro dia acordava, olhava para a mesma terra, para o mesmo vale, e dizia, que desgraça, que miséria, que coisa horrorosa, como é que uma terra pode ser tão ruim? E aquele sapo vivia a ambiguidade de sua própria vida quando olhava para Perelandra, até que descobre que o problema não é a mutação da terra, mas dele. Ele é que muda, ele é que varia, ele é que altera a sua vida e vê as coisas de forma diferenciada. E aí eu entendi porque num culto como esses aqui, quando acaba, alguém chega e diz, pastor, que maravilha, que culto abençoado, como eu senti a presença de Deus. Aí daqui a pouco passa outro e diz, pastor, que culto frio, que sermão comprido. Um dia um moço disse, o sermão foi uma espada. Aí o pregador disse, cortante, senão longo e chato. Sabe, porque às vezes estamos como aquele sapo em Perelandra, fazendo uma transferência do nosso interior para o exterior. Quando vamos bem, tudo vai bem. Quando vamos mal, nada vai bem. É assim que Deus encontra Abrão, sentado, cabisbaixo, leiam depois Gênesis capítulo 13, abatido, entristecido. E Deus então traz 3 palavras diretas à vida daquele homem. Primeira coisa que Deus diz, vamos, ergue os olhos, levanta a cabeça. Eu não te criei para que tu vivas aí olhando para o chão com síndrome de lagarta. Eu não fui buscar você em Ur. Eu não lhe retirei do meio da idolatria e do paganismo para você viver olhando para baixo. Ergue os olhos. Quem sabe essa é a palavra para você nessa manhã? O horizonte de lagarta é limitado, mas de borboleta é muito mais amplo. Ergue os olhos, foi o que Deus disse a Ezequiel junto ao rio Quedar. Ele encontra Ezequiel triste, abatido, e ele diz, põe-te em pé e falarei contigo. Do jeito que estás, não, levanta-te. A segunda coisa que Deus diz a Abrão aí no capítulo 13 é, ergue os olhos, de onde estás? É aí, no meio da encrenca. Criou-se uma teologia equivocada que diz o seguinte às pessoas, melhore de vida, conserte sua vida e venha para Deus. É o contrário. Quantas vezes eu fui procurado por alguém que diz, pastor, eu estou com muita vontade de vir para a igreja, mas eu estou esperando resolver umas bronquinhas que eu tenho por aí. Quando eu resolver, eu venho. Eu digo, você não vai resolver nunca. Venha para cá. Do jeito que você está. Deus diz a Abrão, erga os olhos aí de onde você está, é do meio do monturo, é do meio da desgraça, da decepção, da frieza, do abatimento, é do meio da depressão. Queridos, não há melhor lugar para a ressurreição do que o túmulo.
O túmulo é o lugar ideal para a ressurreição. É no clima da derrota que Deus opera o milagre da vitória. É aí. Deixe-me fazer uma ilustração muito simples. Imagine que eu fosse descendo aqui desse púlpito e caísse. Peço a Deus que não aconteça, mas a possibilidade é concreta. Iria ser uma queda horrorosa. Imagine que Carmen chegasse aqui junto de mim e dissesse: levanta. E eu olhasse para Carmen e dissesse: não, eu vou me arrastar e levanto lá na porta. Não faz sentido. O que eu estou dizendo e querendo transmitir é que nós nos levantamos onde caímos. O melhor lugar para a gente se erguer é o lugar da queda. O melhor lugar para se proclamar vitória é o lugar da derrota. Toma o teu leito e anda. E o leito, que era o símbolo, a imagem da desgraça, da prisão, torna-se agora um troféu de glória. O túmulo, que é o lugar de morte, é potencialmente lugar de vida quando Jesus aparece. E quando Abraão percebeu isso, Deus disse a terceira coisa: agora olha e vê. E Deus diz: porque o que você conseguir ver, isso eu lhe darei. E isso estabelece um princípio. Na vida com Deus, nós somos do tamanho do que vemos. Quem não tem olhos para ver, não vê. Quem não tem visão para ir longe, não vai. Isaías diz que o nobre projeta coisas nobres. Consequentemente, o medíocre projeta mediocridades. Deus está dizendo a Abraão: veja, olhe, porque o que você conseguir ver, isso será seu. E ele olhou e viu. Ele olhou para frente e viu Isaac, Jacó, viu José no Egito, recebendo autoridade para administrar como ninguém aquela potência econômica e militar dos seus dias. Ele olhou para frente e viu 435 anos de cativeiro horroroso. Ele olhou para frente e viu Moisés sendo levantado para libertar o seu povo, para arrancá-lo da escravidão do Egito e levá-lo para a terra de Canaã. Ele olhou mais para frente e viu Josué indo com Caleb espiar a terra, viu a incredulidade do povo, mas ele olhou para frente e viu o Jordão se abrindo, e sob a liderança de Josué, Israel entrando e tomando posse da terra, viu as muralhas de Jericó ruindo, viu a cidade de Hebrom sendo tomada. Ele viu. Ele olhou mais para frente e viu Samuel com a magistratura extraordinária, viu Ruth, uma estrangeira que teve a ousadia de crer, o atrevimento de ousar na fé para o louvor de Deus. Ele viu Noemi, que desmanchou com Ruth a ideia de que sogra e nora não se entendem, porque produziram um dos relacionamentos mais bonitos da história da palavra de Deus. Ele olhou para frente e viu Davi, jovem, ruivo, no campo, simplório, sendo arrancado por Deus e colocado no trono, e durante 40 anos fazendo o mais extraordinário reinado da história de Israel. Ele viu o fracasso de Davi, viu o reinado de Salomão, ele viu o surgimento de Ester numa hora crítica do seu povo, quando a cabeça de Israel fora negociada pela insanidade e loucura de um homem. Ele olhou para frente e viu os profetas que apontaram as lunetas para séculos adiante e viram a manjedoura. Ele viu Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sofonias, Miqueias, Amós, Oséias, Naum, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ele viu tudo isso. Ele viu o período chamado interbíblico, e ele viu quando finalmente, numa manjedoura, numa estrebaria de Belém de Judá, uma criança chorou e o Verbo se encarnou. Ele viu os 33 anos de vida, os 3 de ministério, sofrimento, agonia. Ele viu também o Senhor Jesus libertando oprimidos do diabo, quebrando cadeias, gente que vivia absolutamente tomada por obsessão, por vício, pela incapacidade de mudar a vida, de alterar o estilo, ser transformada. Ele viu a agonia do julgamento ali na corte, no pretório, na fortaleza Antônia. Ele viu
quando Jesus foi cuspido, esbofeteado, humilhado, e colocaram sobre os seus ombros uma pesada cruz, e ele sobe a colina do Gólgota, onde se deixa pregar, não em passividade, não como um mártir apenas, mas como alguém consciente, que resistiu à fuga até com alucinógenos, mas entregou a sua vida por amor de nós. Ele viu a cruz, mas ele viu quando o túmulo se abriu, ele viu quando a ressurreição aconteceu, quando o milagre do poder de Deus fez com que a morte fugisse daquela sepultura, e Jesus, numa manhã de domingo como esta, saísse vivo, trazendo esperança para todo o universo, para a própria criação. E ele viu quando Jesus subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. Ele viu. Ergue os olhos e vê. E a Bíblia cita lá em João capítulo 7, que Jesus olhou para os fariseus e disse: o vosso pai Abraão viu o meu dia e nele se alegrou. E os fariseus, que não tinham discernimento espiritual, disseram: como é que você pode dizer isso? Você não tem 50 anos? Como é que Abraão viu o seu dia? E Jesus disse: ele viu o meu dia e se alegrou. Queridos, a que distância estamos vendo? Que visão temos tido? Para onde estamos olhando? Nós seremos, você será exatamente do tamanho de sua visão. E quando isso acontece, ele ergue o terceiro altar de sua vida, que é o altar de Hebrom. A palavra Hebrom significa comunhão. Ele entra em comunhão com Deus. E finalmente o último altar, o mais duro, o altar das dores, o altar da maior agonia de sua vida, está em Gênesis capítulo 22. O altar do Monte Moriá. Alguém já disse que não há dor mais doída do que a dor que um filho sente. Essa é a pior dor para um pai. Um amigo meu disse: não há coisa mais dolorosa do que ver um filho sangrar. Abraão tem nas suas mãos Isaque. Agora, prestem bem atenção. Isaque fora dado a Abraão por Deus. E esse Deus que deu Isaque a Abraão, que fez o impossível acontecer, diz agora: Abraão, eu quero esse filho de volta. Era hora do racional. Era hora de Abraão racionalizar, dizendo: afinal de contas, que Deus é esse? Esse indivíduo está brincando comigo. Isso não é Deus. Ele está me jogando para lá e para cá. Ele me deu e agora quer de volta. Alegrou a minha família e agora quer que eu devolva. E a palavra de Deus era essa: vai a Moriá, e lá no alto do monte que eu te mostrarei, eu quero que tu me ofereças o teu filho em sacrifício. E ele vai. Eu não gostaria de sentir na minha vida o que Abraão sentiu nesses 3 dias de caminhada. Eu acho que esses 3 dias têm a ver simbolicamente com os 3 dias em que Jesus passou no túmulo. Cada passo, olha para o lado, está o seu filho, alegre, vigoroso, mas ele sabe. O menino não tem ideia do que está acontecendo, da gravidade da situação. O menino não imagina o que lhe espera, mas o velho Abraão sabe. Que homem extraordinário, que têmpera, aguenta o tranco em obediência. Não há questionamentos teológicos, tipo: por que o Senhor está fazendo isso? Que Deus é esse? Que Deus é você que me dá e agora toma? E ainda exige que eu sacrifique? Não há questionamentos existenciais ou autopiedade. Ele não olha para Deus e diz: tem piedade de mim, tem pena de mim que sou um velhinho. Tu me deste esse filho. Ele vai em obediência. Chegam ao pé do Monte Moriá,
E o menino diz uma coisa extraordinária, diz: pai, aqui temos a lenha e o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz: meu filho, o Senhor proverá. Eu acho extraordinária a frase de Abraão quando ele diz ao filho, ele diz aos seus empregados, ele diz: fiquem aqui, que eu e o moço subiremos, e tendo adorado, voltaremos. É plural. Eu não sei o que Deus vai fazer. Era como se ele dissesse: agora que ele vai fazer alguma coisa, vai. Eu não sei como meu filho vai ser liberto, agora que vai. Não me perguntem como. Eu não sei o que vai acontecer lá em cima. Eu vou obedecer. Agora, uma coisa eu sei, eu volto com ele. Nós iremos, adoraremos e voltaremos. Dr. Davi Gomes disse que esse é um altar funeral. Nos outros, ele sacrificou animais. Nesse, ele entrega o filho. Eu tive um rapaz que foi minha ovelha, a quem eu admiro muito, gerente de um banco do Brasil, de uma agência do Banco do Brasil, 3 filhos, moço comprometido com Deus, trabalhou comigo 11 anos num pastorado que eu tive, de uma vida piedosa. E um dia, o seu filho com 18 anos, caiu morto. Foi um choque horroroso. A esposa entrou em luta consigo mesma e com Deus. 30, 40 dias depois, a filha de 15 anos de idade, menina bonita, foi à praia nadar um pouco e subitamente morreu também. E eu sentei com aquele moço e não tinha o que dizer. Eu lembrei do que Wesley disse sobre Whitefield. Fui visitar um homem com o pé na cova e encontrei o homem com o pé no céu. Alguns dias depois ele foi ao banco e um gerente que havia lhe sucedido, que era um homem irônico, agressivo, que não tinha fé em nada, olhou para aquele moço e disse: "Está aí, onde anda teu Deus? Que Deus é esse? Que tipo de divindade é essa?" Ele levou o que de mais precioso você tinha, ele levou o que era seu. E aquele moço, com o rosto tranquilo, porque ele é tranquilo, olhou para aquele colega e disse: "Não, ele não levou o que era meu, ele levou o que era dele. Eu apenas cuidava." E ontem eu estava lendo um livro que me foi mandado para mim e para Carmen por um americano que é diretor da CEPAL. E lá ele diz assim: cuide bem dos filhos. Eles são empréstimos de Deus e Deus pode pedi-los de volta a qualquer instante. Contudo, eu não posso encerrar esta mensagem sem dizer que, se a subida foi dolorosa, a descida foi tão linda quanto este coral cantou hoje. A subida foi amarga, mas lá em cima, na solidão do monte, sem ninguém, não havia plateia, não havia auditório, não havia gente olhando, o milagre se deu. E ele desceu com o filho, salvo, livre, para ser uma bênção na vida do seu povo.
Esse é o nosso Deus, bendito seja o seu nome. É possível que muitos de vocês nessa manhã estejam erguendo o altar de Siquém, começando agora, alegres. Amém. É possível que outros já digam: pastor, o meu altar agora é Betel. Que relacionamento gostoso com o Pai. Sabe, eu já não dependo de que Ele me dê chocolate ou brinquedo. Se Ele abençoar, amém. Se não abençoar, amém, eu quero é Ele. Outros, talvez, vivendo fissuras relacionais, como Abraão e Ló, estejam erguendo nessa manhã o altar de Hebron, que é o altar que diz: eu rompo com ele, mas não rompo contigo. Eu perco os negócios, mas não perco a tua presença. E quem sabe há vários aqui edificando também um altar funeral da dor, de ver um filho sofrer, de ter consciência como pai e mãe de uma gravidade que o filho ainda não tem consciência. São noites longas, frias. Quem sabe há vários de vocês aqui subindo o Monte Moriá. Eu acho que a hora que mais dói, em que o punhal atravessa o coração, é quando o filho com os olhos brilhantes olha para Abraão e diz: pai, temos aqui a lenha e o cutelo, mas e o cordeiro? Quem é que vai morrer nesse negócio? Quem vai perder a vida nisso? Como é que vai haver sangue? E o velho diz: o Senhor proverá. Encerro dizendo que eu não sei como você está subindo Moriá, se é que subindo está, mas eu quero lhe dizer 3 coisas. Primeiro, você não está só com seu filho, o Senhor Jesus sobe com você. Segundo, lá em cima, quando a fatalidade for aparentemente irreversível, o milagre acontecerá. E terceiro, a descida vai ser tão gostosa, você vai pedir a Deus que esse monte nunca mais acabe, que você continue descendo para o resto da vida, porque quem desce com Deus sobe. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Siquém, Betel, Hebron e Moriá. Moriá foi a última instância, a rendição absoluta. Já não havia mais nada. Não havia mais nada para entregar. Tudo foi entregue ali. Não havia baú guardando mais nada. Não havia mais nada a ser renunciado. Ali a própria vida foi entregue. Ali é a consciência de que, ainda que doa, faça-se a tua vontade. Ali, simbolicamente, Abraão disse: se possível, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E eu quero orar com você nessa manhã. A você que sobe o seu Monte Moriá, sem esperança, talvez não com a dor de um filho, mas de um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma irmã, de alguém que você ama profundamente, que você sabe que não pode abrir o jogo para ela, para a pessoa, mas você sabe para onde vai, você sabe qual o fim, você tem consciência. Mas nessa manhã um fio de esperança se acende no coração para dizer: Moriá é lugar de milagre. Eu gostaria de convidá-lo para vir aqui à frente. Vamos ficar todos de pé, reverentemente. Venha para frente, para que esse Deus de Abraão lhe supra
e quem sabe troque lá no alto a fatalidade pela bênção. Pode vir, em nome de Jesus. Os aqui de cima, deem um passo à frente. Amém. Amém. Pai querido, bendito seja o teu nome por esta manhã bonita, gostosa, e pela verdade absoluta que é a tua palavra. Tu nos conheces e tu sabes que muitos de nós nessa manhã, ao nosso próprio modo, temos o nosso Moriá. Nós nos alegramos quando temos que erguer altares que celebram, altares de gozo, altares de alegria. Mas quantas vezes somos chamados para a construção de um altar de dor, de sofrimento. E a subida de Moriá revela a nossa impotência, a nossa pequenez diante do fato, nossa absoluta incapacidade para fazer as coisas mudarem. E vamos subindo Moriá e entendemos que cada passo que damos é uma lição que recebemos. Mas ali é o lugar da entrega absoluta, da nossa falência total. É o lugar onde o ego rende-se. É onde reconhecemos que se tu não apareceres na nossa história, o altar será coberto com o nosso sangue, o sangue de quem amamos. Mas graças a Deus, porque a tua palavra é palavra de fé e de esperança. E na última hora, quando já não havia recursos humanos, o milagre se deu. E como o teu filho toma o lugar de Isaque. E aquela subida, agora no retorno, transforma-se em cântico do Deus adorado, do Deus a quem se aprende a amar, com bênção ou sem bênção, dando certo ou não. Que estes amados que vieram à frente e que vivem o seu próprio Moriá, que façam do cume deste monte um altar que glorifique o nome de Jesus. Em nome dele, amém. Amém.